A fé, na sua essência mais profunda, não é simplesmente um ato de aceitação passiva, mas sim uma jornada constante de desafio e crescimento. Em algum momento, todos os crentes devem enfrentar perguntas difíceis, não para enfraquecer a nossa fé, mas para a fortalecer. Este foi o propósito de São Tomás de Aquino, que não só ensinou a doutrina cristã, mas também desafiou as ideias errôneas do seu tempo com clareza e caridade. No século XIII, enquanto o Islão crescia rapidamente em influência e território, São Tomás viu para além da expansão política e cultural. O que o preocupava não era a força política, mas a base teológica dessa fé. Aquino não via no Islão apenas um conjunto de crenças devotas, mas um sistema de crenças construído sobre afirmações que, ao serem desafiadas, não se podiam sustentar. Ao longo da sua vida, São Tomás de Aquino escreveu inúmeras obras para defender e aprofundar a fé cristã. Uma das mais importantes foi a sua Summa Contra Gentiles, escrita como uma missão de resgate para equipar a Igreja a enfrentar as crescentes dúvidas que rodeavam a verdade de Cristo, especialmente face aos ensinamentos islâmicos. Ele estudou o Corão, analisou os ensinamentos de Maomé e enfrentou a lógica da teologia islâmica. O que é que encontrou? Um colapso intelectual. Não porque o Islão carecesse de devoção, mas porque a sua base teológica não conseguia resistir às perguntas corretas. Aquino não recorria a insultos nem ao ridículo. A sua ferramenta era a razão e a verdade. E essas perguntas, tão relevantes então como agora, continuam sem resposta dentro do Islão. Hoje, enquanto nos debruçamos sobre as questões que Aquino levantou há séculos, enfrentamos desafios que vão para além da teoria religiosa. São questões que têm a ver com o que realmente acreditamos e o que defendemos no nosso coração. A fé cristã não é simplesmente uma questão de seguir cegamente o que nos é dito. É uma fé que pode ser testada, que pode ser questionada, mas também pode ser reforçada através da verdade. São Tomás de Aquino não tentava ser astuto nem ganhar um debate. Ele queria salvar almas. E essa é a razão pela qual devemos perguntar, como ele o fez, por que acreditamos no que acreditamos? O ensinamento cristão começa com uma afirmação ousada e escandalosa. Deus é amor. Não só que Deus ama, mas que a sua própria essência é o amor. Isto é o que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões. Deus não é apenas um ser distante que ama de longe, mas um Deus cuja natureza é o próprio amor. Um amor eterno que flui dentro da Trindade. Mas, como pode esta afirmação sustentar-se se Deus é solitário? O Corão, na sua interpretação do Deus de Abraão, declara que Alá é um e não tem igual. Afirma-se que Deus não engendra nem é engendrado. Corão 112:3. O que significa que Alá é solitário, sem filho nem Espírito Santo, sem relação dentro de si mesmo. E, no entanto, este mesmo Alá é chamado Al-Wadud, o amoroso. Aqui surge a grande pergunta que São Tomás levantou com clareza. Como pode um Deus ser realmente amor, se não tem ninguém para amar antes da criação? O amor requer outro. O amor não é apenas um sentimento, é um ato da vontade dirigido para outra pessoa. Se antes da criação, Alá não tinha ninguém para amar, como poderia ser amor? Seria o amor de Alá algo criado só depois da criação? Então, o amor não seria eterno. E se não é eterno, não seria a essência de Deus. Aquino não só questionava a capacidade de um Deus solitário para amar, mas fazia-o com um propósito mais profundo. Ele sabia que se o amor não é eterno, então não é verdadeiro amor. Se Deus é só um e não tem ninguém para amar dentro de si mesmo, então a sua natureza amorosa estaria incompleta. Em contrapartida, o cristianismo ensina que o Deus verdadeiro é trino e que a relação de amor eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a própria base da sua existência. Assim, enfrentamos esta pergunta que Aquino levantou. Se Deus é verdadeiramente solitário, pode ser realmente amor? Segundo o cristianismo, a resposta é clara. Só um Deus trino, em eterna comunhão, pode ser amor por natureza.
E essa é a diferença fundamental entre o Deus da revelação cristã e o Alá do Islão. Cada verdadeira revelação traz consigo a marca do seu autor, a verdade, a unidade e a consistência. No entanto, o Corão apresenta numerosos exemplos de contradições internas, além de rejeitar tanto o Antigo como o Novo Testamento. Aquino viu isto como uma contradição fundamental que não podia ser ignorada. Se o Corão é realmente a palavra de Deus, como pode contradizer-se a si mesmo e rejeitar as escrituras prévias sem oferecer uma justificação clara? O Corão nega a crucificação de Jesus, dizendo que não o mataram nem o crucificaram. Corão 4:157. Enquanto toda a história, a arqueologia e as escrituras cristãs e romanas coincidem em que Jesus morreu na cruz. Além disso, o Corão chama Jesus apenas um profeta. Corão 4:171. Enquanto os evangelhos, escritos séculos antes do Corão, o proclamam como Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, fazedor de milagres e ressuscitado dentre os mortos. Estas não são pequenas diferenças, são contradições completas. O que é ainda mais problemático é que o Corão acusa a Bíblia de estar corrompida, mas não apresenta evidência de quando nem como ocorreu esta corrupção. Em vez de proporcionar uma justificação lógica, simplesmente ordena aos muçulmanos que não leiam a Bíblia e que não a comparem com o Corão. Aquino, ao estudar isto, concluiu: nenhum verdadeiro profeta ocultaria a revelação anterior, e nenhuma verdadeira palavra de Deus contradiria o que veio antes dela. Então, enfrentamos a seguinte pergunta fundamental: se o Corão é realmente de Deus, por que ataca as escrituras que vieram antes dele? Por que tem tanto medo da comparação? Por que está cheio de contradições? A verdade não tem nada a temer, mas o Corão parece ter medo de ser examinado a fundo. São Tomás escreveu que Maomé desfigurou os testemunhos do Antigo e Novo Testamento e, sabiamente, proibiu que os seus seguidores os lessem para que não o desmentissem. E essa estratégia, ao não oferecer uma resposta lógica e coerente, é o que faz com que o Corão se debilite perante a análise. As verdadeiras escrituras divinas não temem a comparação, antes afirmam-na. O Corão ensina que Jesus foi concebido pela Virgem Maria mediante o Espírito de Deus. No versículo 66:12, afirma-se: "E Maria, filha de Imran, que guardou a sua castidade e a quem insuflamos do nosso Espírito." Esta afirmação é clara, mas levanta uma pergunta fundamental: quem é o pai de Jesus, se a concessão foi obra do Espírito Santo? No cristianismo, a resposta é simples: Jesus é o Filho de Deus, não por união física, mas por um mistério divino. Jesus, o Filho de Deus, foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Uma verdade que não depende de uma intervenção humana, mas da ação sobrenatural de Deus. Neste mistério, vemos que Deus se fez homem, não por meios naturais, mas através de um ato divino. No entanto, o Islão tem um problema em aceitar este facto. O Corão ensina que Alá não tem filhos e que não tem parceira. Corão 112:3. Então, como pode o Espírito de Deus engendrar Jesus no ventre de Maria e, ao mesmo tempo, negar que Jesus seja o Filho de Deus? Se o Espírito Santo foi o agente da concessão, então, logicamente, Jesus deve ser o Filho de Deus. Não se pode ter o um sem o outro. São Tomás de Aquino explicava-o claramente: se Deus é a fonte do ato, então Deus deve ser a origem da pessoa. O cristianismo não foge desta verdade. Antes, proclama-a com clareza. Jesus é o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, não através de um ato físico, mas por um ato divino de criação. O Islão, no entanto, encontra-se numa encruzilhada teológica. O Corão reconhece que o Espírito Santo interveio na conceção de Jesus, mas recusa-se a reconhecer o resultado lógico dessa intervenção. Por conseguinte, a nossa pergunta é direta: se Maria concebeu pelo Espírito de Deus, quem é o pai de Jesus? Se o Corão aceita que o Espírito Santo o concebeu, então por que rejeita chamar a Jesus o Filho de Deus? Esta é uma verdade que o Islão resiste em aceitar, mas que é fundamental para o cristianismo. Jesus é Deus feito homem.
o Filho eterno do Pai, e o Espírito Santo é o vínculo entre eles. O amor verdadeiro não é apenas um sentimento passageiro ou uma emoção superficial. O amor real demonstra-se sempre mediante o sacrifício. Se alguém realmente te ama, demonstrá-lo-á através do seu sacrifício, da sua dor e da sua entrega. O cristianismo faz uma afirmação ousada. Deus não só fala do amor, mas fez-se carne para o mostrar. O Islão, por seu lado, ensina que Alá é amoroso, mas o seu amor é distante e transcendente. Alá observa de cima, sem se envolver diretamente nos sofrimentos humanos. No Islão, Alá não se faz homem e não se relaciona de uma maneira direta com a humanidade como o faz o cristianismo. A fé islâmica ensina que Deus está acima do sofrimento humano. Mas o cristianismo proclama algo completamente diferente. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, fez-se carne e habitou entre nós. João 1:14. Não só veio para ensinar, mas para sofrer, morrer e ressuscitar. Este não é um amor distante, é um amor tangível, um amor que se entrega até ao fim. Como diz São Paulo, Deus demonstra o seu amor por nós, em que, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5:8. Isto não é fraqueza, mas o maior ato de amor e sacrifício na história da humanidade. São Tomás de Aquino enfatiza que a paixão de Cristo revela a gravidade do pecado e a profundidade do amor de Deus mais do que qualquer outro evento. A cruz é o lugar onde se encontram a justiça e a misericórdia. O sacrifício de Cristo na cruz não foi apenas um ato simbólico, foi a manifestação máxima de amor. O Islão, por outro lado, nega que Deus possa sofrer, que Deus possa converter-se em homem ou que possa morrer. Mas então perguntamos, onde está o amor de Alá? Como pode Alá amar os seres humanos se nunca experimenta a sua dor, nem se sacrifica por eles? O amor verdadeiro demonstra-se sempre através da ação. O amor não se mede pela distância, mas pela proximidade, pelo sacrifício. Por conseguinte, a pergunta é clara: se Deus realmente nos ama, por que não veio sofrer por nós? Por que não tomou o nosso lugar na cruz? Só o cristianismo tem a resposta, porque só em Jesus Cristo Deus mostrou o maior sacrifício de amor que jamais se tenha visto. Na cruz, Deus não só nos amou de longe, mas aproximou-se de nós, partilhou o nosso sofrimento e carregou os nossos pecados. A justiça é uma necessidade fundamental em todos os seres humanos. Quando vemos que o mal não é castigado, algo dentro de nós sabe que está errado. O Islão ensina que Alá é misericordioso e justo, mas também perdoa sem nenhum custo. No Corão, afirma-se que Alá perdoa a quem Ele quiser. Corão 22:284, sem que haja necessidade de um pagamento ou sacrifício. A misericórdia de Alá é um decreto divino e não parece haver uma base de justiça que justifique o perdão. No entanto, o cristianismo não vê a justiça desta maneira. No cristianismo, a justiça não é ignorada, mas sim honrada. O pecado tem um preço, e esse preço foi pago por Deus mesmo na cruz. Jesus não morreu porque Deus é cruel, mas porque Deus é justo. A justiça de Deus exige uma reparação pelo pecado, e essa reparação só pode ser alcançada através do sacrifício. São Tomás de Aquino expressou-o de maneira clara: a misericórdia sem justiça é a mãe da dissolução. A cruz é a manifestação máxima da justiça de Deus. Na cruz, Deus paga o preço dos nossos pecados para que possamos ser perdoados. Não é um perdão arbitrário, mas um perdão que reconhece a gravidade do pecado e o paga com o sacrifício de Cristo. O Islão, por outro lado, ensina que Alá perdoa sem nenhum custo. Neste sistema, a justiça parece ser arbitrária, um ato de misericórdia sem nenhuma compensação pelo mal. Onde está a justiça para o pecado? Se um juiz deixa ir um criminoso simplesmente porque se sente misericordioso, sem que o criminoso pague pelo seu crime, podemos chamar a isso justiça? A verdadeira justiça requer que se pague pelo mal feito. A cruz de Cristo responde a esta necessidade.
Nela, a justiça de Deus e a sua misericórdia encontram-se. O pecado é castigado na cruz, mas o pecador é redimido. O Islão não pode oferecer isto, um perdão que não apaga o crime, mas que o redime através do sacrifício. Por conseguinte, enfrentamos a seguinte pergunta: se Deus é justo, por que a cruz não foi necessária? Por que não houve sacrifício? A justiça requer um pagamento, e só o cristianismo tem a resposta, porque só na cruz de Cristo se encontra a verdadeira justiça e misericórdia. O Corão ensina que no dia do juízo, as ações de cada pessoa serão pesadas. Se as boas ações superarem as más, ir-se-á para o paraíso. Se não, condenar-se-á ao inferno. Corão 23, 103. Isto pode parecer justo à primeira vista, mas levanta uma pergunta profunda: quanto é suficiente? Quantas boas obras são necessárias para garantir a salvação? O que acontece se cometemos apenas um pecado? É uma salvação incerta, dependendo de um balanço que nunca sabemos se alcançaremos. Até o próprio profeta Maomé confessou a sua incerteza sobre o seu próprio destino. No Corão diz: não sei o que se fará comigo nem convosco. Corão 46, 9. Isto levanta uma pergunta fundamental: como pode alguém ter paz se nem o próprio profeta tem segurança sobre a sua salvação? O ensinamento cristão, por outro lado, é radicalmente diferente. A salvação não depende das nossas obras, mas da graça de Deus, um presente gratuito que não se pode ganhar por méritos humanos. Como diz São Paulo, pois é pela graça que sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. A salvação no cristianismo não é um jogo de azar, nem depende de uma balança que só Deus sabe se equilibramos corretamente. São Tomás de Aquino afirma que a graça aperfeiçoa a natureza. Não se trata de fazer tudo o que podemos pelas nossas próprias forças, mas de aceitar o presente da graça divina, que eleva as nossas obras e nos torna capazes de realizar o bem. As boas obras no cristianismo não são o fundamento da salvação, mas o fruto dela. O Islão, ao ensinar que as nossas ações determinam a nossa salvação, cria um ambiente de incerteza constante. Como sabemos se fizemos o suficiente? Se o próprio Maomé não o sabia, como podemos estar seguros nós? No cristianismo, a certeza da salvação não se baseia nas nossas obras, mas na fidelidade de Cristo e no seu sacrifício na cruz. Cristo é o fundamento da nossa segurança, não os nossos esforços. Por conseguinte, enfrentamos esta pergunta: se a nossa salvação depende das nossas obras, como pode alguém estar seguro? E se nem Maomé estava seguro do seu destino, como podemos estar nós? O cristianismo oferece a paz e a certeza que o Islão não pode dar, porque a salvação em Cristo não depende do que façamos, mas do que Ele já fez por nós. Ao longo da história, os verdadeiros profetas enviados por Deus realizaram milagres como prova de que a sua mensagem é divina. Moisés partiu o Mar Vermelho, Elias fez descer fogo do céu, e Jesus curou os enfermos, ressuscitou os mortos e caminhou sobre a água. Os milagres são as pegadas divinas, uma maneira pela qual Deus confirma a autenticidade dos seus mensageiros. Mas, e Maomé? O Corão não fala de milagres realizados por Maomé, e quando lhe é perguntado por sinais ou milagres, responde que os sinais só estão com Alá, Corão 13:7. Maomé, segundo o Corão, não realizou milagres. Em vez disso, o próprio Corão é considerado o milagre. Mas as palavras, por mais poéticas que sejam, não provam a origem divina de uma mensagem. As palavras por si só não podem confirmar que são de Deus. Por que, então, não houve milagres a acompanhar Maomé? Se um profeta é verdadeiramente enviado por Deus, os seus milagres deveriam servir como prova palpável da sua missão divina. Mas Maomé não mostrou sinais dessa natureza. Em vez disso, o seu poder baseou-se na expansão territorial e militar. A violência tornou-se um método-chave para propagar a fé islâmica. O Corão, no versículo 9:5, ordena aos muçulmanos que matem os idólatras onde os encontreis. Isto não é uma defesa própria, mas um apelo à conquista.
Em contraste, Jesus ensinou os seus seguidores: ponde a espada na bainha. Mateus 26:52. Jesus rejeitou a violência como uma forma de pregar o Evangelho. Em vez de impor a sua mensagem pela força, Cristo ofereceu amor, sofreu por nós e sacrificou-se na cruz. São Tomás de Aquino, na sua obra Suma Teológica, sublinha que um verdadeiro profeta não se valida através da força, mas através da santidade, da verdade e do sacrifício. Jesus não precisou de um exército para expandir a sua mensagem. Fê-lo através do amor, da pregação e do seu sacrifício na cruz. Por conseguinte, a pergunta é clara: se Maomé é um verdadeiro profeta, onde estão os milagres que o validam? Por que o Islã se expandiu mais pela força do que pela fé? Os verdadeiros profetas de Deus não requerem violência nem agressão para confirmar a sua missão divina. Eles são conhecidos pela sua santidade e pelo poder dos seus milagres, os quais dão testemunho da verdade da sua mensagem. Ao longo das perguntas anteriores, fomos observando diferenças fundamentais entre o Islã e o cristianismo. A salvação, o amor de Deus, a justiça divina e a autenticidade dos profetas têm sido pontos de contraste que revelam não só a natureza de ambas as religiões, mas também o caminho que cada uma oferece para a verdade. O Islã apresenta uma visão de Deus como um ser solitário, um Deus que não se envolve profundamente na vida humana, nem se sacrifica por ela. A salvação depende das obras, de uma balança que pode deixar o muçulmano em constante incerteza. O Corão mesmo apresenta-se como a única revelação definitiva, embora rejeite e contradiga as escrituras prévias, sem oferecer evidência suficiente de por que a revelação anterior está corrompida. Em contraste, o cristianismo apresenta um Deus trino e encarnado: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus mesmo veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo para oferecer o perdão e a salvação de uma maneira que o Islã não pode oferecer. No cristianismo, a salvação não depende das obras, mas da graça divina, um presente gratuito e seguro que se baseia não no que façamos, mas no que Cristo fez por nós. Além disso, enquanto o Islã estabelece que os profetas devem ser seguidos estritamente e se baseia na força militar e territorial para expandir a sua mensagem, o cristianismo expande-se não pela violência, mas pelo amor, pelo sacrifício e pela verdade. Jesus, o Filho de Deus, deu a sua vida na cruz para pagar pelo pecado da humanidade, algo que o Islã não pode oferecer. Este sacrifício é a prova suprema do seu amor e a base da nossa salvação. Neste sentido, o cristianismo oferece uma resposta a todas as perguntas que o Islã não pode responder de maneira satisfatória. A cruz de Cristo não é apenas um símbolo de sacrifício, mas o ato de justiça e misericórdia que une a humanidade a Deus, garantindo a salvação àqueles que creem e confiam nele. Portanto, ao comparar ambas as religiões, vemos uma diferença crucial. O Islã oferece uma religião baseada na submissão e na incerteza, enquanto o cristianismo oferece uma relação pessoal com um Deus vivo e uma salvação segura, não pelas nossas obras, mas pela graça de Deus manifestada na cruz. Ao refletir sobre as perguntas levantadas por São Tomás de Aquino, podemos ver que, para além dos argumentos filosóficos e teológicos, o que realmente está em jogo é a nossa relação pessoal com Deus. Estas perguntas não são só para debater ou para desafiar uma religião ou outra. São perguntas que nos convidam a aprofundar a nossa fé e a confrontar o que realmente acreditamos acerca de Deus, do seu amor e da nossa salvação. Se a tua religião não pode responder a estas perguntas, é hora de reconsiderar as bases da tua fé. Como São Tomás de Aquino, devemos estar dispostos a fazer perguntas difíceis, não para destruir a nossa fé, mas para a fortalecer. A verdade sempre prevalece, e é esta verdade que deve guiar-nos para uma relação mais profunda com Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que pode oferecer respostas satisfatórias a todas as perguntas sobre o amor de Deus, a justiça divina e a salvação. Ele não só fala do amor,
mas demonstrou-o sofrendo e morrendo na cruz por nós. Só Ele pode oferecer uma salvação segura e eterna, baseada não nas nossas obras, mas no seu sacrifício perfeito. Se te confrontaste com estas perguntas, e se a verdade de Cristo tocou o teu coração, faço-te um apelo, não só a estudar ou a refletir, mas a dar o próximo passo. Vir para casa, para a igreja que Cristo fundou, para a Eucaristia, onde o seu amor se converte em alimento, e para o Pai que sempre te amou. Faz tua a verdade que encontraste nestas perguntas. Se estás pronto para seguir Cristo, convido-te a fazê-lo com todo o teu ser. Escreve nos comentários: Jesus, creio em ti, quero converter-me em católico. Guia-me para a tua igreja. E não só isso, partilha este vídeo com aqueles que amas, para que juntos possamos caminhar na fé católica. Tu não estás sozinho neste caminho. A igreja está aqui para te acompanhar, e nós, como irmãos e irmãs em Cristo, ajudar-te-emos a dar os passos necessários para viver uma vida plena nele. Deus ama-te, e a verdade que descobriste levou-te até aqui. Agora deixa que a graça te guie o resto do caminho. Convidamos-te a seguir-nos. Subscreve, partilha e junta-te à nossa comunidade para caminhar na fé católica todos os dias. Bem-vindo à casa.